E vamos fazer aquele nosso minutinho que a gente sempre faz de aquietamento dos pensamentos, para a gente se lembrar e pedir que nós queremos o Espírito Santo no comando nessa hora, para que ele se revele através desse material que nós estamos estudando. Como nós vínhamos conversando, o Espírito Santo, ele está dentro da nossa mente. Nossa consciência não está lá, mas ele está. Então, ele nos conhece melhor do que nós mesmos. O Espírito Santo sabe como falar para nós e o que nós estamos prontos para aprendermos. E vou fazer um breve resumo de um minutinho aqui. Então, na semana passada, na aula passada, nós começamos a falar sobre o perdão, que é uma ferramenta para elevar o nível da nossa oração. E nesse perdão, nós vimos o primeiro passo, na primeira parte, que a gente sempre perdoa a nós mesmos. Não existe nada lá fora a ser perdoado, porque fomos nós, como mente, que projetamos tudo lá fora. Então, tudo ainda é nosso. Então, o que aparentemente está lá fora e eu estou perdoando, ainda é eu mesmo. E no segundo passo, nós vimos, então, um perdão para destruir. Para chegar ao verdadeiro perdão, Jesus nos ensina através dos contrastes. Então, primeiro ele ensina o que o perdão não é, o que o mundo entende por perdão e ele não é. E aí nós vimos aqueles 4 passos, que no primeiro é aquela forma onde uma pessoa perdoa a outra porque ela se acha melhor, ela se acha acima, ela vai ser condescendente e por isso que ela vai perdoar. No segundo nível, nós vimos aonde 2 pessoas se reconhecem, ambas. Ivete, eu não sei se é teu microfone, tem alguma interferência aqui. Não, Olhada no microfone, tá dando um chiado forte. Eu não sei se vocês também estão pegando. Melhorou? Eu estou escutando o chiado também. É? Agora parou. Parou. Uhum. Tá. Então, no primeiro é onde se acredita estar acima. No segundo, onde em falsa humildade a pessoa se diz pecadora também. Ela diz, eu te perdoo porque eu também sou pecadora e eu também preciso ser perdoada. No terceiro passo, então, um que se acha abaixo disso, que é o mártir, né? Ele se acha... ele acha justo sofrer, então, nas mãos de outro, para pagar pelo que ele acredita que tenha feito de errado. E o quarto perdão, aquele da barganha, da concessão, de eu te perdoo se tu me fizer isso em troca. Então, a barganha. Então, hoje nós vamos continuar vendo sobre o perdão, mas agora a outra contraparte, o perdão para salvar. Como fazer, então, o que o curso entende por um perdão que é o perdão libertador da nossa consciência? Eu vou começar a ler, acho que vocês já têm o material para quiserem acompanhar comigo. Então, é o terceiro tópico, perdoar para salvar. O perdão para a salvação tem uma forma e só uma. Ele não pede provas de inocência, nem pagamento de qualquer tipo. Esse que pede prova de inocência, o pagamento, seria aquele perdão para destruir. Ele não argumenta, nem avalia os erros que quer ignorar. Aqui ele não faz menção nenhuma a que tipo de perdão que nós devemos fazer. Ele não oferece dádivas. Deixa eu só desligar aqui o volume do meu celular para não interferir. Ok. Então, o perdão para salvar, ele não oferece dádivas traiçoeiras, nem promete liberdade enquanto pede a morte. Acaso Deus te enganaria?
Então, esse perdão para salvar, ele está de acordo com a vontade do próprio Deus. Ele apenas pede confiança e disposição para aprenderes como ser livre. Então, na verdade, é isso que Deus espera de nós, que nós aceitemos sermos livres. Ele dá o seu professor, que é o Espírito Santo, para quem pedir e buscar compreender a vontade de Deus. A sua prontidão para dar está muito além da tua compreensão ou da tua simples apreensão. Essa prontidão do Espírito Santo, ela é perfeita, não tem como nós compreendermos, não tem como Jesus descrever, porque está muito acima do que nós podemos imaginar, porque ela é perfeita. Contudo, é sua vontade que apenas o caminho para ele e na... Vou voltar. Contudo, é sua vontade que aprendas o caminho para ele e na realização da sua vontade a certeza. Então, o que Deus tem por vontade, isso é absoluto. Oi, Claudete? Oi. Tu, criança de Deus, as dádivas de Deus são tuas, não segundo teus planos, mas pela sua vontade santa. E o perdão é uma dádiva de Deus. A sua voz vai ensinar-te o que é o perdão e como perdoar, assim como Ele quer que seja. Não busques, portanto, compreender o que ainda está além de ti, mas deixa que Ele seja o caminho para erguer-te até o lugar onde os olhos de Cristo passam a ser a vista que escolhes. Aqui está também, de acordo com o que ele diz, o perdão é uma dádiva do Espírito Santo. Nós não fizemos nada, nós entregamos o nosso pensamento que vê uma falta, nós entregamos ele ao julgamento ou à visão do Espírito Santo. É função dele desfazer. Como que ele vai fazer isso? Não nos cabe julgar, porque nós não conhecemos a realidade como ele a conhece. Desiste de todo o resto, pois não há nada mais. Quando alguém pede qualquer ajuda que seja, ele é aquele que responde por ti. Tudo que precisas fazer é dar um passo para trás e não interferir. Perdoar para salvar é a sua tarefa. É ele que responderá por ti. Eu acho, Claudete, eu acho que tem uma interferência ainda. O microfone que está aberto, Claudete? Deixa eu olhar. É, eu estou ouvindo aí. Isso, melhorou. Então, é função do Espírito Santo perdoar. Por isso que pode parecer, o ego coloca que é um bicho de 7 cabeças. Ah, mas você não sabe perdoar. E quem disse que eu preciso saber? Não é a minha função perdoar? Eu apenas preciso fazer o convite. Eu preciso querer que o Espírito Santo faça por mim. Então, a verdadeira humildade é reconhecer que eu não sei fazer, mas dentro de mim, não sou eu, mas ainda assim dentro de mim há aquele que sabe. E é para ele que nós levemos. Então, nós levemos ao Espírito Santo o que nós queremos que seja desfeito. Não estabeleças qual deve ser a forma que o perdão de Cristo deve tomar. Isso aqui é uma frase que tem muita profundidade por detrás disso. Por quê? Porque se nós observarmos com cuidado, muitas vezes a gente vai ao perdão querendo um resultado específico. A gente vai, Espírito Santo, eu quero que tu veja por mim, faça por mim, mas lá no fundo eu sei o que eu quero como resultado. Então, nós precisamos estar muito atentos, não sobre o serviço do Espírito Santo, ele sabe desfazer, mas sobre a nossa vontade de
de induzirmos o Espírito Santo a fazer o que nós queremos, ao invés de simplesmente entregar e largar e confiar. O Espírito Santo sabe. Esse é que é o segredo. Entrega e esquece. Ele sabe. Então, o Espírito Santo, ele sabe como fazer de qualquer pedido um auxílio para ti. Enquanto Inge, Oi? a Di tá tentando entrar. A Dilene. Dilene, eu tô aqui, deixa eu ver aqui. Admitir. Pois é, mas aqui já tá. Cadê? Ela disse que não tá conseguindo. Conseguiu agora. Tá ouvindo, Tá? Di? Tá. Consegue me ouvir? Porque aqui não, aqui tá tudo ok. Todos estão liberados aqui. Eu não consegui acessar no Note, tá buscando ali o acesso assim, carregado. Mas tudo bem, consegui agora no celular. No celular, talvez a internet esteja um pouco fraca. Sim. Porque eu vou liberado tentar está. aí. Uhum. Eu vou desconectar aqui e vou... Tá, segue o baile. Tá, eu vou retornar então nesse parágrafo que nós paramos. Não estabeleças qual deve ser a forma que o perdão de Cristo deve tomar. Ele sabe como fazer de qualquer pedido um auxílio para ti, enquanto te ergues apressadamente para ir, afinal, para a casa do teu Pai. Então, o objetivo de ajuda do Espírito Santo é justamente nos dar a tranquilidade do caminho liberado ou fácil para nós voltarmos à consciência do céu, para nós voltarmos à consciência da nossa real identidade. Então, esse é o objetivo. E para nós sermos ajudados nisso, o Espírito Santo sabe que nós temos muitos obstáculos aqui. E o perdão, conforme ele o faz, desfaz esses obstáculos. Então, basta nós entregarmos para ele. Agora ele pode fazer com que os teus passos tenham segurança e que as tuas palavras sejam sinceras, não com a tua própria sinceridade, mas com a sua. Esse também é o segredo. Nossas palavras, nós ainda estamos aqui pelo ego, então é impossível que nossas palavras sejam totalmente sinceras, mas as do Espírito Santo são. E no perdão verdadeiro, é ele que está no comando. Então, deixa que ele esteja a cargo de como deverás perdoar a cada ocasião será, então, para ti, um outro degrau para o céu e para a paz. Então, cada perdão nos eleva um pouco mais na escada rumo ao conhecimento de quem nós somos. Não estás cansado da prisão? Aqui um apelo de Jesus. Jesus está dizendo, poxa, não está cansado já de sofrer? Chega de sofrimento, chega dessa dor, chega do que você acha que é bom para ti e só está te ferindo. Então, Deus não escolheu essa triste estrada para ti. Então, esse mundo, essa jornada na qual eu estou, não é vontade de Deus. Por que não é vontade de Deus? Como é que eu posso aferir isso? Porque ela contém sofrimentos. E Deus jamais daria tristeza ou sofrimento, porque Ele não criou isso. Ele não é isso, Ele não contém isso. Então, o que escolheste ainda pode ser desfeito, pois a oração é misericordiosa e Deus é justo. Então, todas as falhas podem ser desfeitas. A sua é uma justiça que ele pode compreender, a justiça de Deus. Ele compreende, mas tu, por enquanto, ainda não podes. Mesmo assim, ele te dará os meios para aprenderes com ele
e teres afinal o conhecimento de que a condenação não é real e constrói ilusões em nome do mal. Contudo, ainda assim, não importa a forma que os sonhos possam parecer tomar. As ilusões não são verdadeiras. A vontade de Deus é verdade e tu és como Ele em vontade e propósito. Aqui, todos os sonhos são desfeitos. Então, este é o segredo do despertar, que a minha vontade, ela não é nada diferente da vontade de Deus. E a vontade de Deus que eu seja absolutamente feliz, sem nada, sem nada me faltar. E para nada estar de fora, nada me faltar, eu tenho que ter então a consciência da plenitude do todo. Como o Filho de Deus tem. O Filho de Deus é igual a Deus. Então, essa coisa pequena que eu penso que eu sou, não é vontade de Deus. E o perdão está aí para me ajudar a despertar para aquilo que eu sou. Continuando. O que devo eu fazer por ele, o teu Filho Santo? Deve ser a única coisa que tu jamais perguntes quando a ajuda se faz necessária e está em busca do perdão. Então, este é o segredo do perdão. O que eu devo fazer por ele? Eu tenho uma pessoa que está me incomodando. O que eu devo fazer por ele? Olha aqui, o teu Filho Santo, o teu filho está em maiúsculo. Então, o que eu devo fazer por ele? Não o João que está me incomodando, mas o Cristo que está nele. Porque o Cristo está aprisionado. Então, essa é a única coisa que tu jamais perguntas. Por que Jesus bota sempre esse jamais? Esse jamais, ele parece aqui uma contradição em português, mas ele tem um propósito muito forte. Porque, na verdade, nada aqui é real. Então, nem mesmo o perdão é real. Nem isso eu faço. Isso é dentro do sonho. E por ser dentro do sonho, então esse jamais, que tu jamais perguntas. Então, dentro do sonho eu pergunto, mas não fora do sonho. Fora do sonho, eu estou desperto em Deus. Aí já não há mais, aí já é só criação e extensão de amor. A forma que a busca do perdão toma, tu não precisa julgar. E não deixes que sejas tu aquele que determina a forma na qual o perdão vem para salvar o Filho de Deus. A luz de Cristo nele é a sua liberação. E é isso que responde ao seu chamado. Então, é a luz de Cristo nele, no João, aquele a quem eu estou perdoando. Então, se eu tenho uma pessoa a quem eu quero perdoar e eu me unir ao Espírito Santo, a resposta do que eu devo dizer, como que eu devo fazer, o Cristo nele vai me dar. Pode ser, agora, como que vai ser essa resposta? Aí, como ele diz, a forma que ela toma, não devo julgar, porque a forma vai ser a melhor, que o Espírito Santo sabe ser a melhor. Pode ser algo que ele diga, pode ser um pensamento que me vem, pode ser uma intuição, pode ser uma vontade, então não importa a forma, o Espírito Santo ainda sabe, e isso basta. Então, a luz de Cristo, o Cristo naquela pessoa a quem eu estou perdoando, é ela que responde ao chamado, esse Cristo. Perdoa-lhe assim como Cristo decide que deves, e que sejam os olhos de Cristo, através dos quais olhas para ele, e ele te dirá exatamente o que fazer em palavras que podes compreender e podes também usar. Aqui que está, então, o segredo. Então, para nós praticar essa confiança, cada vez que eu quero perdoar e eu pedir a Cristo o que eu devo fazer pelo meu irmão, ele vai me dar as palavras que eu posso compreender, que eu posso usar, que eu e a outra pessoa. Então, eu não tenho como antever o que é melhor. Se a melhor estratégia é simplesmente a retirada, não encontrar mais,
ou se juntar e falar, não cabe a nós o que fazer, mas alguma resposta ele vai dar e essa resposta nós vamos entender. Ele vai dar só em formato entendível. Não confundas a sua função com a tua. Jamais confundir, então, a função do Espírito Santo com a minha. Ele é a resposta. Tu, aquele que ouves. Então, no perdão, eu levo meu pensamento ao Espírito Santo. E aí, o que deve vir a partir disso, essa resposta, é ele que me dá. E eu sou aquele que recebe a resposta. E eu a recebo, como ele diz no curso, aquele que temporariamente tem mais, dá a quem tem menos. Então, numa situação com duas pessoas, às vezes a outra pessoa não está ainda no mesmo nível de entendimento, ou no mesmo degrau da escada do perdão. Aí, eu ouço por ele, ou pode também acontecer o contrário. Ela ouvir e me trazer a resposta e eu vou detectar isso como uma resposta do Espírito Santo para mim. E de que é que ele fala? Do que o Espírito Santo nos fala quando nós vamos a ele com o pedido de perdão? Ele fala de salvação e da dádiva da paz. Então, tudo que o Espírito Santo vai nos trazer, de alguma forma vai nos trazer paz. Isso aí é um aferidor. Para saber se eu captei a resposta do Espírito Santo, basta me lembrar que se ela me trouxe paz na mente, se trouxe paz, é do Espírito Santo. No fim do pecado, da culpa e da morte. Então, o Espírito Santo, ele fala de salvação, ele fala sempre a favor de Deus, a favor do infinito, de que nós não jamais pecamos, portanto, nós não temos culpa nenhuma e que a morte não é real. Não é impossível a morte do que Deus criou. A imagem que nós criamos como sendo nossa identidade, essa dentro do sonho morre, porque é o corpo. Mas o nosso ser, a nossa realidade, ela é impossível morrer porque é uma extensão do próprio Deus. E Deus é eterno. Então, do papel que o perdão desempenha nele. Então, o que o Espírito Santo ainda fala? Ele fala do papel que o perdão desempenha no Espírito Santo. O Espírito Santo vai nos trazer o entendimento do que é o perdão. Tu apenas escutas, pois ele será ouvido por qualquer um que chame pelo seu nome e coloque o próprio perdão em suas mãos. Então, o Espírito Santo sempre está na escuta. Ele não falha, ele não dorme. Então, qualquer um que chama pelo Espírito Santo, ele vai responder. Mas talvez eu não o escute porque eu não escolhi. Eu posso ter escolhido vir ao Espírito Santo, mas esquecido de escutar depois a resposta. Mas ele não falha. O perdão lhe foi dado para que ele o ensine, para que o salve da destruição e para fazer com que o meio da separação do pecado e da morte venha a ser outra vez a dádiva santa de Deus. Então, essa é a função do Espírito Santo. Ele foi criado para dar aquela outra face do perdão, de destruir que o ego, que é a salvação do ego. O ego tem o perdão para destruir com a intenção dele mesmo se auto-perpetuar. E o Espírito Santo foi a resposta de Deus para dar esse outro perdão, o perdão para libertar. A oração é a sua mão direita, que é liberada para salvar à medida que se permite que o verdadeiro perdão venha da vigilância eterna e do seu amor. Então, a oração se eleva. Lembra que a gente estudou lá no início que o mundo aqui está exatamente como deve estar, porque houve uma oração para que ele seja assim. E aí a gente aprendeu
já lá no início a como reverter essa oração, porque a gente fez uma oração para criar inimigos, como fazer amigos, como perceber que nós somos um só. Então, o perdão, então a oração é a mão direita do Espírito Santo. E o perdão é uma ferramenta da oração. Então, ele eleva, o objetivo do perdão é elevar novamente o nível de oração até ela tornar-se novamente o que ela deve ser, que é a total comunicação com Deus. Então, escuta e aprende, mas não julgues. É para Deus que te voltes para ouvir o que deves fazer. A sua resposta será tão clara quanto amanhã, e também o seu perdão não é o que pensas que seja. Então, aprender a aquietar, a dar um instante o pensamento para o Espírito Santo. Ele ainda sabe, e isso deve ser o suficiente. Então, esse é um estado de prontidão. Como é que eu quero perdoar isso porque está me incomodando, mas como que eu vou preparar minha mente para o perdão? Como eu quero entregar para o Espírito Santo, que preparação eu posso fazer no meu pensamento? Então, me aquietar e pensar assim, ó, ele ainda sabe. O Espírito Santo sabe e pronto, acabou. Agora é com ele, eu não preciso saber e não tenho como saber mais do que isso, porque se eu soubesse, eu não estaria nessa fria de precisar perdão. Então, eu me coloquei na fria, eu preciso de ajuda e o Espírito Santo sabe exatamente como ajudar. Isto é suficiente. O perdão tem um professor que não falhará em nada. Descansa um pouco nisso. Não tentes julgar o perdão, nem colocá-lo numa moldura terrena. O perdão é a nível de mente, a nível de Espírito Santo, a nível de mente certa. Não tem nada a ver com nada que se aprenda a nível terreno ou a conselhos aqui do ego. Deixa que ele se erga até o Cristo, que dá boas-vindas a ele como uma dádiva que lhe é feita. Ele não te deixará sem consolo, o Espírito Santo jamais nos deixará sem consolo, nem falhará em mandar os seus anjos descerem para responder-te em seu próprio nome. Lembrando também que anjos, no tempo bíblico, anjos eram mensageiros, eram mensagens, eram pensamentos. Então, anjos são pensamentos e esses, como ele diz aqui, ele enviará os seus anjos, então ele enviará os seus pensamentos, os seus mensageiros para trazerem a resposta em seu próprio nome, para nos ajudarem na inspiração. Ele está ao lado da porta para o qual o perdão é a única chave. Como nós vimos anteriormente, o perdão é uma chave, mas nós esquecemos de qual é a porta que ele deve abrir. O Espírito Santo guarda essa porta, que é a porta da entrada do céu. Então, o perdão, nós levamos para ele a chave e o Espírito Santo está ao lado dessa porta, que abre o próprio céu. Tal é o poder do perdão. É preciso que a dê a chave a ele, para que ele a use em teu lugar. E verás a porta deslizar, abrindo-se silenciosamente sobre a resplandecente face de Cristo. Contempla o teu irmão que lá está, além da porta, o Filho de Deus tal como ele o criou. Então, este é o objetivo final do perdão. E uma vez retornado à consciência do céu, aí não é mais necessário o perdão, porque no céu não há nada a perdoar. Pessoal, vocês estão pegando ainda um pouco de interferência, de barulho? Não tá bom? Não? Tá bom? Então tá. Então, com isso, nós concluímos o perdão. E depois do perdão, nós já vimos da oração, nós já vimos o perdão. Nós podemos começar hoje ainda
um pouco sobre a cura, que é o terceiro passo desse suplemento da oração. Então, a cura, o que ela vem a ser segundo o pensamento do curso? O que Jesus entende por cura? Porque o ego, ele entende que a cura é eu estou com o meu corpo ferido ou adoentado e o meu corpo vai ficar bom. Eu estou lá numa cama de hospital, eu estou, né? E com a cura eu vou sair caminhando. Eu estou com a perna quebrada, então vem um milagre e eu vou sair andando. Então isso o ego entende por cura. O espírito, isso seria dar realidade ao efeito. O Espírito Santo tem uma outra ideia sobre cura. Então, ele vai na cura da causa. Por isso, aqui nesse suplemento, ele traz o que é a verdadeira cura. E ela também é uma... Bom, a gente vai ver aqui na introdução que a cura é o resultado natural do que é perdoado. Se é verdadeiramente perdoado, então está curado. Vamos começar com a introdução da cura. A oração tem ferramentas e testemunhos que fazem com que a subida íngreme seja mais gentil e mais segura, diminuindo a dor do medo e oferecendo o conforto e as promessas da esperança. Então, a oração sem essa ferramenta do perdão seria muito difícil elevar a oração. E sem testemunhas, a cura é a testemunha. Sem testemunha, nós não nos convenceríamos que o perdão funciona e com isso não elevaríamos o nosso nível de oração. Então, a cura é a testemunha do perdão e uma ferramenta da oração. Ela te dá a garantia do sucesso da consecução final da tua meta. A meta é nós despertarmos para o que nós jamais deixamos de ser, que é como Deus nos criou, despertar para a consciência do céu. E a cura, ela é uma ferramenta que vai nos deixar lá, e é uma testemunha de que o perdão está funcionando. A sua importância não deve ser enfatizada demasiadamente, pois a cura é um símbolo, um sinal, um símbolo da força do perdão e apenas um efeito ou sombra da mudança da mente sobre a meta da oração. Então, por que não enfatizar demais a cura? Porque o ego enfatiza a cura que ele entende como cura, como a meta do que nós devemos buscar aqui na forma. E ao nós fazermos isso, nós perdemos de vista a cura da mente. Então, por isso que Jesus, ele não enfatiza demais a cura e nem tira o que ela deve ser. Ele coloca ela exatamente aonde ela deve ser. Uma testemunha, um auxílio para nós nos motivarmos e termos certeza que estamos voltando à consciência do céu. E não a meta em si, essa cura da mente. Quer dizer, a meta é a cura total da mente. Aqui ele está falando, então, da cura específica do corpo. Então, para começar da cura, ele começa com a causa de doença, que também diverge do mundo. O ego tem um entendimento de causa de doença, o curso traz sempre algo um nível acima. Então, por isso que vamos ver hoje ainda essa causa da doença. Não tomes equivocadamente o efeito pela causa. Nem penses que a doença está à parte ou separado do que é a sua causa. Eu estou ouvindo um som ainda, eu acho que da Ivete, não tem o celular tocando, não? Não, entrou um... que você escuta. Não, para mim tudo bem, mas de repente às vezes atrapalha. Não.
Deu certo? Deu certo. Uhum. Tá bom. Eu acho que ainda tem um pouco. Se desligar o microfone, eu acho que daí ele está dando interferência. Se desligar o microfone, botar em mute. Deixa eu botar aqui só para ver. Eu coloquei aqui em mute verde só para fazer o teste para ver dar. Tu tá escutando ainda? Tá. Depois eu libero. Tá. Então, não tomes equivocadamente o efeito pela causa. Então, o efeito é as coisas aqui no mundo. A causa sempre está na mente. Nem penses que a doença está à parte ou separada do que é a sua causa. Então, a causa da doença está na mente. Ela nunca, o corpo é a causa. Então, aqui no mundo, nós podemos achar que a causa de eu ter agora a perna quebrada é porque eu caí lá fora. Não, isso é um efeito. A causa está na minha mente, que acreditou que é pecadora e que deve sofrer, e por isso que eu me projetei produzindo um acidente. É um sinal, uma sombra e um pensamento mau que parece ter realidade e ser justo, segundo os costumes do mundo. Então, a doença é um sinal, uma sombra, um pensamento mau que o mundo considera justo. É uma prova externa dos pecados internos e dá testemunho de pensamentos incapazes de perdoar, que ferem e magoam o Filho de Deus. Curar o corpo é impossível, e isso é demonstrado pela natureza breve da cura. O corpo ainda tem que morrer, e assim a sua cura apenas atrasa a sua volta ao pó onde ele nasceu e ao qual vai retornar. Aqui já dá para ter uma ideia também que quando Jesus fala da cura, não é da cura corporal. Ela eventualmente acompanha a cura da mente, mas não é o propósito. Tanto é que todas as pessoas que há 2000 anos atrás, Jesus estava aqui e ele ressuscitou alguns mortos, ele curou gente que já estava morta, apenas para provar que a mente que tem o poder, porque ele se unia à mente da pessoa. Mas o corpo delas depois, ou dias depois, ou tempos depois, morria novamente. Por quê? Porque a nossa identidade não está no corpo. Então, a cura, ela deve ser sempre na causa. A causa do corpo é não perdoar o Filho de Deus. Como que a causa do corpo é isso? Nós projetamos para fora. Isso a gente aprendeu lá naquelas ideias de separação. Nós projetamos a culpa por nos acreditarmos ter separados de Deus, projetamos para fora. E nesse projetar para fora, quando a mente criou o Big Bang, todo o fracionamento, ela criou um corpo também. Então, a causa do corpo foi essa culpa primeira de nós acreditarmos na crença de separação. Devido a essa crença, na ideia de separar de Deus, que isso é possível, e a culpa que se abateu depois, e ao acreditar no ego, no plano do ego, de fugir de Deus, se escondendo dentro de um corpo, esta foi a causa do corpo. Então, por isso que a mente criou o corpo. Ele não deixou a sua fonte. Então, o corpo, a ideia que originou o corpo, não deixou a sua fonte. E isso é claramente demonstrado na sua dor, no seu envelhecimento e na sua marca de morte que está sobre ele. Então, a mente equivocada, separada, que projetou o corpo que está doente, ela projeta a mesma característica para o corpo. Como ideias não deixam a fonte, agora o corpo sofre do mesmo jeito que a mente sofreu e sofre. Só que nós não estamos mais conscientes da mente. Então, agora, como nós não sabemos mais da dor da mente, nós sabemos da dor do corpo. Então,
o corpo, ele envelhece, ele sofre, ele morre. Por quê? Porque é isso que nós sentimos na mente. Então, por isso que também é inútil trabalhar em restaurar o corpo, porque um dia, se a mente não for curada, o corpo um dia ainda vai sucumbir, ainda vai morrer, porque a mente determina assim. Então, amedrontado e frágil ele parece ser para aqueles que pensam que a sua vida está presa ao seu comando e atada ao seu sopro diminuto e instável. Nessa pandemia agora, a gente vê mais uma vez como o corpo é frágil, né? A pessoa pode se achar muito forte e aí tu olha a notícia, poxa, tem 30 mil, 40 mil mortos no Brasil. O que é isso? A fragilidade do corpo. Da onde vem essa fragilidade? A fragilidade da mente. A mente é frágil, ideias não deixam sua fonte, ela projetou o corpo é frágil. A morte os encara à medida que cada momento passa irrevogável, além das suas garras, que não podem fazê-los parar. E sentem medo à medida que seus corpos mudam e adoecem. Sentem um cheiro pesado da morte sobre os seus corações. Essa é a descrição de quem acredita que o corpo é a sua identidade. Ninguém que tenha essa ideia de que ele é um corpo, que ele seja a mesma coisa de um corpo, ele não tem como escapar de tais pensamentos. Ele pode até negá-los, mas ele os mostra de outra forma. O corpo pode ser curado como um efeito do perdão verdadeiro. Só isso pode dar a lembrança da imortalidade, que é a dádiva da santidade e do amor. O perdão tem que ser dado por uma mente que compreenda que ela tem que ignorar todas as sombras sobre a face santa de Cristo, entre as quais a doença deve ser vista apenas como mais uma. Então, o perdão... eu não estou te ouvindo. Não? Mas... Alguém mais não está ouvindo? Porque aqui não tem... Não ouço. Tá ligado meu som, tá tudo ligado. Agora tá ouvindo? Oi? Ouviu? Não? Alguma coisa no teu som, então os demais estão ouvindo? Beleza? Não, eu só tenho a tua imagem, não tenho som. Alguma... Mas tudo bem. Bom, vai ter a gravação depois, mas deixa eu ver se eu botei mesmo. Alguma coisa aí que... tu tá no celular, né? Tu não tá no fone, alguma coisa aí no teu celular, então. Bom, continuando então, que o corpo, o verdadeiro perdão, ele pode eventualmente o corpo responder como um efeito com cura. O corpo pode ser curado, mas desde que isso seja o efeito e não a meta. Porque se for a meta, eu estou equivocada na minha identidade. Mas se for um efeito de eu me identificar na minha mente e perdoar na mente, o corpo acompanha a mente. A mente curada cura o corpo. Além disso, o sinal de um julgamento feito por um irmão sobre o outro, um julgamento do Filho de Deus como ele mesmo, nada além disso. Então, ainda está falando o que é a doença, nada além disso. O sinal de um julgamento feito por um irmão sobre o outro, um julgamento do Filho de Deus por ele mesmo. Pois ele amaldiçoou o seu corpo como sua prisão e esqueceu que foi ele que deu o seu papel. Então, nós projetamos um corpo para nos aprisionar e esquecemos que fomos nós mesmos que projetamos
esse corpo como nossa prisão. Então, este é o grande ensinamento de Jesus, reverter essa ideia que está inconsciente em nós. O que ele fez, né, o filho equivocado de Deus, a mente equivocada, o que ele fez, agora o filho de Deus tem que desfazer. O que a minha mente equivocada, a minha mente errada projetou, a minha mente certa precisa desfazer, mas não sozinho. Pois ele jogou fora a chave da prisão. Eu, como tomadora de decisões, eu projetei, me identifiquei com o ego e projetei para fora o corpo. E joguei fora a chave. Agora eu não tenho mais lembrança que fui eu isso, que fiz isso. E a chave da prisão é a sua impecabilidade santa e a lembrança do amor de Deus. Eu joguei fora a verdade de que eu sou ainda feito o amor de Deus. Isso eu joguei fora. Essa é a chave que me libera da prisão que eu fiz. No entanto, recebe ajuda na voz que seu pai colocou nele. Então, receba a ajuda do Espírito Santo. O poder de curar é agora a dádiva de seu pai, pois através da sua voz ele ainda pode alcançar seu filho, lembrando-lhe que o corpo pode passar a ser a casa escolhida por ele, mas nunca será a sua casa da verdade. Então, o Espírito Santo, trabalhando a favor de Deus, ele nos lembra que tudo bem, que nós ainda estamos num corpo. Pode ser a nossa casa temporária, só que não é a nossa casa de verdade. Só precisamos saber disso. Mas ele não vai nos tirar do corpo enquanto nós ainda precisamos de ajuda, enquanto nós ainda acreditamos em separação. Então, ele não vai nos arrancar o corpo. Então, pelo contrário, ele vai abençoar o corpo, vai curar. Assim sendo, distinções têm que ser feitas entre a verdadeira cura e a sua contrapartida defeituosa. O mundo dos opostos é o lugar da cura, pois o que poderia haver no céu para se curar? Lógico que a cura é só aqui no mundo, né? No mundo que nós percebemos. Assim como a oração dentro desse mundo pode pedir coisas equivocadas e a caridade aparente pode perdoar para matar, assim também a cura pode ser tão falsa quanto verdadeira, uma testemunha do poder do mundo ou do amor eterno de Deus. Então, isso que nós vamos aprender a partir da semana que vem, então, a separar a cura falsa da verdadeira cura. O que o Espírito Santo quer dizer por cura? Vocês podem, então, abrir agora os microfones? Nós temos aí uns minutinhos aqui para a pergunta, para comentar alguma coisa desse assunto. Algo que não foi entendido. Alguma questão assim até aqui, ou está bem claro o que Jesus quer nos ensinar? Então, Bem tranquilo. Tanto do perdão verdadeiro, né? Que o perdão verdadeiro ele vai nos levar automaticamente à cura verdadeira. O efeito natural da cura do perdão verdadeiro é a cura verdadeira. Então, tudo está entrelaçado. Vocês viram que como a oração está entrelaçado com o perdão e com a cura? Então, tudo leva a um caminho só, a um resgate do nosso ser, da consciência do nosso ser. E enquanto estamos nesse processo, né? Eu acho que essa parte da canção da oração ela foi muito esclarecedora, né? Ela fez assim um fechamento, um esclarecimento sobre o perdão, sobre os resultados, né?
Eu acho que essa canção da oração, essa parte do livro, deixou isso mais claro para a gente e deixou isso deixou isso de uma forma mais leve. Sim. Todo o conteúdo do livro, né? Para mim, pelo menos, me pareceu que fez isso, fez um fechamento de todo o livro, do estudo do livro. Para mim foi isso. Eu acho que deixou para mim muito mais claro. Eu acredito até que esse tenha sido o propósito de Jesus ter passado para Ellen, tanto a oração quanto a psicoterapia, que ele sentiu essa necessidade depois do curso dado, depois Sim. dos 3 livros, ainda ele já com o livro em andamento, ele sentiu essa necessidade. Então, por isso que também no primeiro curso, não estava ainda dentro do curso, porque não tinha sido editado ainda. Isso foi lá na 3ª edição, foi colocada, e eu acredito que o propósito seja exatamente esse que você também captou, Ana. Nada é por acaso, né, Ingrid? Não, isso tudo tem um propósito, né? Sim. E aí esse propósito também vejo o quanto nos ajuda a entender o livro todo. Sim, o livro todo, isso mesmo. E como a Ana disse, ficou bem mais fácil, né? Bem mais leve. Sim, ele começa a distinguir bem, né, o que é a parte mental da parte física e na mente certa, mente errada. É muito simples. Né? Não Claro é que fácil devido à resistência. Sim, né? Ana, eu acho que tu colocou em mute. Precisa abrir o teu microfone. Agora. Sim. Claro que a gente, assim, racionalmente, a gente ainda acredita que está dentro de um corpo, então a gente passa muito tempo, a maior parte do tempo, acreditando que está dentro de um corpo, e a gente não consegue ficar muito tempo fora desta consciência corporal ainda. Né? Então a gente não consegue, como é que eu vou dizer assim, vivenciar isto, né? Isto fora desta mente errada ainda. Né? Mas a gente já consegue fazer essa distinção aos poucos, a gente consegue distinguindo aos poucos quando a gente está na mente errada e quando a gente consegue ter esses momentos de clareza na mente certa, ou avançar um pouquinho dentro da mente certa. Né? Penso que seja isso. Sim. A gente vai avançando um pouquinho no caminho, né? Tu lembra lá na oração, quando a gente aprendeu que a oração, no 3º passo da oração, quando a gente reconhece que nós somos um só, ali é bem isso. Então, Jesus diz assim, o primeiro e o segundo passo nós estamos dentro de um corpo ainda, e aí no máximo nós podemos alcançar vislumbres, belos vislumbres. Sim. Ele diz disso. É claro que com o corpo é impossível ver, porque os olhos do corpo não foram feitos para ver, por exemplo, os efeitos do perdão. Eles não testemunham o perdão. Então, na 3ª fase, quando a gente vai crescendo no perdão, que a gente vai para o 3º nível, que quando nós já não precisamos mais do corpo, aí nós seguimos para áreas mais leves, ele descreve. Aí nós vamos com amigos poderosos ao lado. O que é isso? A gente vai em mente já vendo ou sabendo-se junto com o Espírito Santo o tempo todo. Aqui a gente tem isso quando? Num instante santo, apenas instantes. E aí a gente foge de novo. Então essa tua percepção, Ana, também está bem dentro do livro. E é assim mesmo, enquanto nós temos uma identidade que acredita que está num corpo, nós ainda vamos ter dificuldades de ver apenas em alguns momentos, mas isso basta. Isso por enquanto basta. A nossa oração está se elevando. Vai chegar um ponto que a gente não vai mais precisar ver com os olhos do corpo, mas vai ver com a visão de Cristo, com a mente. E aí sim a gente abre, expande, né? A consciência fica totalmente abstrata e conhecedora de tudo. Nós chamamos isso aqui como iluminado, né? Quem chega nesse nível. Queremos chegar lá, né, Ingrid? Então é a próxima meta.
É a próxima meta, né? É. Vamos indo. Não sei quando vamos chegar, mas vamos indo. Viu, Inge? Ali naquela parte, eu joguei fora a chave da prisão. Tipo, eu me identifico no ego daí, né? Quando Sim, jogo fora. sim, porque o que ele diz que é a chave da prisão? A nossa santidade, o fato de que é impossível ter saído de Deus, a consciência disso. Isso nós jogamos fora. Então, essa chave nós jogamos fora. Mas quem ainda guarda ela para nós é o Espírito Santo. Tá. Isso Então, ali eu por isso, fiquei na dúvida, daí joguei a chave fora. Eu, tipo, tô me identificando com o ego, né? sim. Uhum. É. Ao jogar ela fora, foi justamente no Sim. instante da identificação. Exato. Sim. Na Identificou com o separação e ego. no acordo, né? Isso. Na separação e no acordo, né? Na crença da separação, ao dar ouvidos ao ego. Deu ouvidos ao ego, se identificou com o ego, esqueceu do Espírito Santo. Então, jogou fora a chave da impecabilidade, que isso é impossível. Então, de separar de Deus. Então, agora o Espírito Santo guarda isso para nós. Tá bom. Então, eu vou desligar aqui, nós podemos continuar ainda mais um minutinho.